Então, gente, hoje eu queria meditar no texto de João, no Evangelho de João, no capítulo 9. A gente vai ler o comecinho e depois a gente vai lá para o final do capítulo. É interessante, eu acho interessantíssimo o Evangelho de João, porque nele Jesus é mais humano, né? E Jesus, ele dialoga muito, ele conversa muito, tem muitos sermões, tem muitos encontros de Jesus, né? E João escolheu 7 sinais, e esse é o 6º deles. No Evangelho de João, eu tenho a percepção que Jesus, ele não coloca a salvação como uma imposição. Em nenhum evangelho ele faz isso, mas em João dá para a gente enxergar claramente. Jesus apresenta a salvação como uma boa conversa, né? Jesus muitas vezes apresenta a salvação como um acolhimento, né? Que é o que a gente pôde ver ali daquela mulher no poço, né? Aquela mulher samaritana no poço. A salvação para ela foi o acolhimento de Jesus. Não foi um milagre, não foi um negócio, foi uma boa conversa que ele teve com ela. E uma outra figura, e aí nesse texto, é a figura da família, que me é muito preciosa no Evangelho. Quando eu penso em Evangelho, eu penso numa família, né? Nós somos irmãos, a gente se chama de irmão, né? E irmão não é porque nós votamos no mesmo candidato, irmão não é porque a gente concorda em tudo, irmão é porque a gente tem o mesmo pai, né? E nesse texto especificamente, a gente vai falar de um cego que foi abandonado pela família natural, né? A mãe e o pai deram uma corrida ali porque tinha algumas questões, e uma família figurativa também, que a gente pode falar. Ele foi abandonado e ele se encontra com Jesus, ou melhor, Jesus se encontra com ele no final do texto. E é nele que a gente vai meditar e tentar tirar algumas lições. Vou ler do 1 ao 7 primeiro, João 9. E depois a gente vai lá para o final dele, ler o 35 ao 38. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhes perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Agora a gente vai lá para o finalzinho, 35 ao 38. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. A gente consegue extrair diversas lições, mas pelo menos 3 eu quero destacar 3 desse texto. A primeira se encontra logo nos primeiros versículos, né? Um diálogo de Jesus e os seus discípulos. Ao ver aquele homem que era cego de nascença, a primeira coisa que os discípulos perguntaram foi: quem pecou? Né? Porque a experiência da dor, o sofrimento humano, a gente precisa de uma explicação para ele. É difícil de aceitar, né? É difícil de aceitar um câncer, é difícil de aceitar uma bala perdida, é difícil de aceitar que uma criança nasce doente, né? Uma criança que nasce cega. Os israelitas tinham uma explicação. Era uma maldição divina. Alguém fez alguma coisa de errado e aquela criança nasceu assim. Ela estava pagando por ela ou por alguém, né? É inconcebível a gente pensar que uma criança pecou antes do nascimento, né? Mas eles tinham isso por causa de Jacó e Esaú, que a Bíblia fala que eles brigavam no ventre. Então eles falavam que no ventre a criança já poderia ter algum pensamento mal, poderia pecar. Mas
Jesus não parece estar preocupado com explicações filosóficas para o sofrimento, né? Jesus parece ser mais prático. E aí ele responde para os seus discípulos. Quando ele pergunta, quando ele recebe a pergunta, quem pecou? E é interessante que os discípulos já chegam com duas alternativas, A e B para Jesus, né? Não estava difícil para Jesus. Quem pecou, ele ou seus pais? Né? Alguém pecou, né? A gente só quer saber quem. Jesus, não, ninguém pecou. Isso aqui não é uma causa e efeito. A justiça de Deus não se dá por causa e efeito. E, infelizmente, esse pensamento de que a justiça divina é bilindrosa, né, é meritocrática, ainda ronda, né, os nossos pensamentos. A gente não precisa ir muito longe. Esse ano mesmo teve um pastor que falou que um morador em situação de rua merece passar fome, porque está escrito, né? Essa frase que mata, né? Está escrito, quem não quiser trabalhar, que não coma. Será que é esse o Deus que a gente acredita? Será que é esse o Deus Pai de Jesus? Não parece ser esse o Deus Pai de Jesus quando ele recebe essa pergunta. Quem pecou? Só não. Ninguém pecou. Não é essa causa e efeito que tem. E Jesus parece observar a oportunidade de fazer o bem, ao invés de procurar um culpado para o sofrimento alheio. Né? E essa é a primeira lição, né, que a gente fica. Ao ver alguém em uma situação difícil, uma situação ruim, ao invés de ser amigo de Jó, né, e apontar o pecado, tenta ajudá-lo de alguma forma, né? Tenta, se você não puder resolver a situação daquela pessoa, que pelo menos você amenize. Se você não puder amenizar a situação daquela pessoa, pelo menos ore por ela, né? Porque às vezes a gente fica nessa preocupação também de achar esses porquês da vida e a gente esquece da prática, né? A gente esquece que o evangelho ele é praticado, né? O amor é um mandamento, não um sentimento, né? A gente vai e ama. A gente não fica em questões filosóficas. E outra coisa, e isso eu aprendi em um livro que eu estava vendo, que é alguns discursos da humanidade. E nele tinha um discurso de um sobrevivente de um campo de concentração, né? E ele falava que, e ele era judeu, e ele falava que, por vezes, ele queria que Deus não existisse, porque era melhor um Deus que não existia do que um Deus que deixasse eles passarem por aquilo. E aí depois ele entendeu que Deus não deixou eles passarem por aquilo. Deus sempre está do lado da vítima, né? E não do agressor. Deus sempre está do lado de quem sofre, né? E não de quem pratica o mal, não de quem te faz sofrer. E é interessante. Existe uma história que o campo de concentração onde tinha mais religiosos, padres e pastores, era o campo de concentração de Dachau. E aí um verme, uma bactéria do piolho, começou a infestar, né? Porque eles eram mal cuidados. E aí os nazistas separaram eles em dois galpões e deixou para morrer. E aqueles padres se juntaram e fizeram uma reunião e foram 2 padres para cada um dos galpões. Aí os nazistas falaram, vocês vão morrer, não tem como sair depois que entrar, senão vocês vão espalhar pro resto do pessoal. Aí eles falaram, a gente vai morrer, mas eles vão morrer com dignidade, eles não vão morrer igual bicho, a gente vai cuidar deles até a morte. E é isso o evangelho, né? É o fazer o bem e não os porquês, né? Jesus parece se preocupar muito mais com a ação do que com os porquês filosóficos. E a outra lição também está lá no começo. Jesus cospe no chão, faz barro, passa no olho daquele cego e manda ele se lavar. Precisava fazer isso? Não precisava. A gente já viu Jesus falando, ser limpo, e a pessoa foi curada, né? A gente já viu Jesus, uma mulher tocou em Jesus e ela foi curada, e Jesus não fez nada, né? Então, assim, não precisava, mas o tratar de Jesus com cada um é único, né? A forma que eu encontro, a forma que eu me relaciono com Deus, com Jesus, com o Evangelho, é a minha forma, né? E eu não posso impor essa forma para ninguém.
não é? Ontem na live mesmo, Samuel estava falando, né? Tem diversos tipos de igrejas, de templos, né? Tem a preta, vermelha, camuflada, né? Que o irmão compartilhou com a gente, mas é único, né? Às vezes não faz mais sentido para mim, mas faz muito sentido para muita gente. E aquela pessoa é menos crente do que eu? Não. Né? A forma que Deus encontrou de se relacionar comigo foi essa. A forma que eu aceitei melhor foi essa. E não quer dizer que eu seja mais ou menos crente do que ninguém, porque o tratar de Deus para cada um é único. Citando o pastor Ed René, ele fala que as minhas ideias a respeito de Deus são minhas ideias, não são Deus. E eu tenho que ter consciência disso. Né? Eu penso em Deus de uma forma, tem gente que pensa em Deus de outra forma, mas a gente não pode querer colocar Deus num cubículo e falar, não, é isso aqui. Ou não, se não for isso aqui, não é Deus. Né? Samuel fala muito, eu aprendi com ele, que a multiforme graça, né? Deus se manifesta de diversas formas, de diferentes formas, em diferentes culturas. E eu não sou ninguém para falar que se está errado, se está certo. Né? Jesus tinha uma maneira de tratar cada um. Né? E Jesus se relacionou com cada um de maneira especial. E por fim, lá no final, depois que esse homem volta enxergando, né, acontecem diversas coisas. Esse homem vai ser interrogado repetidas vezes, né? Porque Jesus curou ele num sábado, né? Jesus gostava de provocar. Gostava de provocar, ele gostava de fazer umas curas no sábado, né? Que os religiosos diziam que não podiam. E aí ele foi interrogado repetidas vezes, chamou pai, chamou mãe, para perguntar se ele realmente tinha nascido cego, e aí ele foi interrogado, brigou e foi expulso da sinagoga. Né? E os pais ficaram com medo dessa expulsão. Nessa época, essa expulsão não era uma expulsão comum. Né? Quem declarava que Jesus era filho de Deus, capaz de fazer milagres, ele era expulso do convívio mesmo, não é sai da sinagoga, não. Você deixou de ser membro da tribo, sei lá, que você pertence, né? Agora você não é mais um de nós. E aquele homem foi expulso da sinagoga. E é interessante que o texto fala que Jesus ficou sabendo, né, que ele tinha sido expulso e foi atrás dele. E essa é a diferença da religião para o evangelho, né? A religião, a gente vai na sinagoga atrás de Deus. No evangelho, não. Deus fica sabendo que a gente foi expulso da sinagoga e vem atrás de nós. Né? Vem nos acolher mesmo. Né? Vem nos colocar numa nova família, na família do reino. Né? Nos dá essa oportunidade de viver uma nova família. E eu gosto muito do Santo Agostinho, quando ele fala que o evangelho é para todo homem e para o homem todo. Né? Jesus entendeu que o homem todo precisava do evangelho. Não bastava ele só ver. Agora ele precisava de uma família, ele precisava ser acolhido. Ele precisava estar entre os dele. E Jesus deu essa oportunidade para ele. Então, já caminhando para o final aqui da reflexão, a minha oração nessa noite é que a gente possa entender que o Deus Pai de Jesus, ele está sempre do lado do oprimido e nunca do lado do opressor. Deus, ele é conforto, ele é abrigo. A minha oração é que você entenda que a sua forma de se relacionar com Deus é a sua forma de se relacionar com Deus. E que você encontre paz ao se relacionar com Ele. Você entenda que você não precisa ser aquele pastor referencial. Você não precisa se relacionar com Deus como Ele se relaciona. Você não precisa ser um louco fanático para se relacionar com Deus. A sua forma é a sua forma. E Deus respeita isso, e Deus entende isso. E que se você vê alguém numa situação difícil,
que o primeiro pensamento que passa em sua mente seja o de auxílio àquela pessoa. Você pensa assim, eu vou ser cristão na vida daquela pessoa. Eu vou ser uma imagem de Jesus na vida daquela pessoa. E não fique procurando culpados. E, por fim, a minha oração é de agradecimento. Eu agradeço por ter sido acolhido por essa família no reino de Deus. Eu agradeço porque em algum momento eu me vi perdido, eu me vi expulso, eu me vi sozinho e fui acolhido. Nos braços de Jesus, ele me deu essa chance de partilhar dessa família, de sentar na mesa do Evangelho e fazer parte. Amém, irmãos.